Olá, estudantes! Eu sou a monitora Silvana Santos e nós vamos falar hoje sobre barroco e arcadismo. Bom, o barroco, ele tem várias manifestações artísticas na literatura, na pintura, na música e ela iniciou aí entre o final do século XVI e o início do século XVIII. No contexto histórico, o barroco ele se iniciou no momento em que ocorria a reforma e a contra-reforma. O que é isso? Martinho Lutero ele estava insatisfeito com os poderes da Igreja Católica. Ele era um monge e então, assim, em 1517, ele elaborou 95 teses, fazendo alguns questionamentos aos dogmas da Igreja Católica e fundamentando uma nova forma de cristianismo. Ele aí se baseou na fé e no conhecimento dos textos bíblicos, certo? Então, esse movimento aí em que ele começou uma nova forma de cristianismo, esse movimento aí de contestação que estava contestando a Igreja Católica, é que deu o nome aí de Reforma Protestante ou Luterana. Então, a Igreja Católica, não satisfeita aí com esses questionamentos dele, ela iniciou aí um novo movimento, que é a Contra-Reforma. O que seria isso? A Igreja Católica, a partir desses questionamentos de Lutero, ela começou a fazer mudanças internas dentro do catolicismo, né? Para que os fiéis eles não ficassem descontentes com a religião. Então, eles criaram algumas medidas, né, algumas expansões também da doutrina, e uma delas foi a Companhia de Jesus, que foi a companhia que veio aqui para o Brasil e que ficou responsável aí pela catequização dos índios. Além dessa Companhia de Jesus, eles lançaram algumas medidas de perseguição, como o Tribunal do Santo Ofício, que ficou intitulado aí como a Inquisição. O que seria isso? Seria uma punição, seria uma forma de punição àquelas pessoas que se desviassem do catolicismo. Então, era chamado aí de Inquisição. Já no Brasil, o barroco ele se iniciou na Bahia, onde o centro político e comercial aqui no Brasil era o ciclo da cana-de-açúcar. E também aí acontecia já as invasões, né, pela Holanda, a invasão holandesa. Então, no Brasil, o contexto aí era ainda do ciclo da cana-de-açúcar. E o que esses romancistas brasileiros eles começaram a escrever, vamos dizer assim, né? Como a maioria já estava nascida aqui na colônia, no Brasil, né? Eles começaram a fazer adaptações estéticas à escrita europeia, mas eles estavam querendo seguir aí a realidade do Brasil, colocando aí em prática, né, uma espécie de abrasileiramento da língua literária. E quais seriam aí as características do barroco? O barroco ele tem várias características que são muito importantes e são fáceis de ser identificadas no texto, né? O primeiro deles é o conflito que eles tinham aí entre o corpo e a alma. Ele tinha esse conflito aí entre a fé e a razão também, né? Ou seja, por causa do cristianismo, por causa da reforma e da contra-reforma, né? Então começou, tinha esse conflito religioso no barroco. Tinha aí também a relação da antropocentria, né? Que é quando o homem ele é centrado, quando as coisas são centradas no homem, e a visão também teocêntrica, em que Deus é o centro do universo. Então tinha aí também esse conflito de visão antropocêntrica e visão teocêntrica, que tem tudo a ver aí com a religião, né? Uma das ideias principais do barroco é a temática, que são as ideias opostas que ela possuía, né? Esse movimento ele cultivou muito a morbidez, a morte, a idealização amorosa, o sensualismo, apesar de ter aí, né, um sentimento de culpa cristã, a consciência da efemeridade do tempo, o gosto por raciocínios complexos, intrincados, desenvolvidos em parábolas ou com base em narrativas bíblicas, né? O barroco ele tem uma linguagem aí bem rebuscada, uma linguagem bastante difícil, onde eles utilizavam muitas antíteses, metáforas
que tornava aí paradoxos também, metonímia, então fazia com que a linguagem barroca fosse bem rebuscada. Tá? Tem uma outra característica também que é muito importante, o cultivo e a valorização do carpe diem. O que significa isso? Isso é uma expressão latina, onde ele falava assim, que aproveite o dia para você aproveitar ao máximo o seu dia. Então, o barroco ele tinha essa característica que ficou bem popular, né? Que é a valorização do dia para você aproveitar o máximo possível, né? Outra coisa também é o exagero. Eles exageravam bastante. Então, a linguagem dela, né, nos textos, você vê um exagero das coisas. Então, é bem fácil você conseguir identificar o texto barroco por causa desse rebuscamento. A gente viu que no quinhentismo a linguagem é simples, né? Aqui não, ela já é bem difícil. Precisa você ter um conhecimento prévio para você conseguir entender o texto barroco. Além aí de todas essas características que eu falei, o barroco ele ainda tem o cultismo, que é o jogo de palavras que eles fazem bastante, e também o conceptismo, que é o jogo de ideias. Então, quando você for ver os textos, você vai ver esse jogo de palavras, o jogo de ideias, né? Além de todas as outras características, tem muitas outras características, né? Mas essas são as principais. O Barroco ele teve vários autores muito importantes nesse período, né? E um deles é Gregório de Matos. Gregório de Matos ele nasceu na capital do Brasil, Salvador, Bahia, em 20 de dezembro de 1636 e ele faleceu em Recife, Pernambuco, em 1695. O Gregório de Matos ele tinha várias linhas de escrita, né? Ele, como poeta ele se destacou muito como um grande sátiro do governo. Ele era sátiro, lírico religioso também, e ele se destacou muito aí pela sátira ao governo, da nobreza e do clero. A sua crítica não escapava os padres, os degredados, os mulatos, ele falava de todo mundo. Tanto é que ele ficou apelidado como Boca do Inferno, porque ele criticava muito, então ele era muito crítico e por isso ele recebeu esse apelido, né? Então a sua obra ela se estendeu por várias vertentes, né? Na poesia, a amorosa, a filosófica, a religiosa e a sátira, como eu acabei de falar. Na poesia amorosa, seus textos são caracterizados pelo dualismo, pela carne e espírito, o que resulta em um sentimento de culpa. Na poesia filosófica, ela é caracterizada pelo sentimento de frustração diante da realidade e pela consciência da transitoriedade da vida e do tempo. Já na poesia religiosa, ela é caracterizada pelas constantes referências a Deus, ao sentimento de arrependimento, ao pecado, ao perdão, ou seja, aos elementos bíblicos. Na poesia satírica, ela foi caracterizada pelo humor ácido e pela ironia, né, que ele falava sempre, ridicularizando o governo, a sociedade hipócrita que ele achava, né, na época. Então ele criticava bastante. Outro autor importante foi o missionário teólogo, né, o padre Antônio Vieira. Ele nasceu em Lisboa, Portugal, em 1608, e ele veio morar aqui na Bahia quando ele tinha 6 anos. Ele iniciou sua carreira de pregador em 1633. Depois ele retornou para Portugal, participou de algumas coisas políticas, né, defendendo os cristãos, né? E depois ele regressou para o Brasil, ele foi morar no Maranhão e se dedicou aí à evangelização dos índios, defendendo eles dos colonos, né? Pelo padre Antônio Vieira, ele está defendendo aí os índios, houve aí um conflito que resultou aí na sua expulsão. Ele foi expulso, tanto ele como toda a companhia de Jesus. Então ele voltou para Portugal, onde ele foi perseguido por causa do processo aí da Inquisição. Aí ele foi perdoado, aí ele voltou para Roma, depois de alguns anos, né? Aí em 1861, o padre Antônio Vieira ele retorna para o Brasil, onde ele organizou seus sermões
para poder publicar. Então ele faleceu em 1697 na Bahia. Suas principais obras são os sermões. O principal dele é o Sermão da Sexagésima, que ele escreveu em Lisboa em 1655. Ele também fez algumas cartas e algumas profecias. Outro autor também bastante importante é Bento Teixeira. O livro dele, Prosopopeia, foi o livro que inaugurou o Barroco brasileiro. A obra dele é um poema épico que combina aí fatos históricos e mitológicos para homenagear o governador de Pernambuco, que na época era o Jorge Albuquerque Coelho. Bento Teixeira, ele nasceu em 1561 em Portugal, veio para o Brasil em 1567. Ele é filho de cristãos nobres e, por conta disso, ele foi denunciado por praticar o judaísmo. Acabou assassinando a mulher, que foi a esposa dele que o denunciou, e aí provavelmente aí foi devido à prática de adultério, né? Assim, por volta de 1599, ele volta para Portugal, foi condenado à prisão perpétua e morreu em 1600. Dentre as obras mais importantes desses autores, nós temos o Padre Vieira com os sermões, né, que eu já falei, Esperanças de Portugal, História do Futuro e a obra completa, que foi feita em 2015. Em relação a Gregório de Matos, nós temos vários livros super importantes. Porém, Gregório de Matos ele não fez nenhum livro em vida. Certo? Ele fez uma crítica à exploração estrangeira que leva as riquezas da Bahia, mas ele não publicou nada em vida, tá, gente? Outro personagem principal também é Aleijadinho, Antônio Francisco de Lisboa. Ele ficou conhecido como o maior expoente das artes plásticas barrocas. Ele utilizava a característica do rococó e estilos clássicos e gótico. Ele usava como material de suas obras a pedra-sabão e a madeira. Entre suas inúmeras obras estão a Igreja de São Francisco de Assis de Ouro Preto e o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. Nós vamos iniciar agora falando sobre o arcadismo. Bom, o arcadismo ele se iniciou na Europa no século XVIII. Pelo fato de buscar inspiração na tradição clássica, o arcadismo também é chamado de neoclassicismo. Além desse nome, também é conhecido como setecentismo, por ter início nos anos 1700. No Brasil, o arcadismo compreende o período entre 1768 e 1808, e em Portugal, no período entre 1756 e 1825. O arcadismo ele foi muito influenciado aí pelo iluminismo, que era um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVII e se caracterizou principalmente pelo fato de defender o racionalismo em vez da religiosidade. O iluminismo ele acabou aí impulsionando o início da Revolução Francesa, movimento que trouxe consequências para vários países do mundo. Além da Revolução Francesa, também aí a Revolução Industrial. No Brasil, o arcadismo surge num movimento em que os brasileiros manifestavam o desejo de se tornarem livres. Dois dos seus principais autores, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, estavam entre os líderes da Inconfidência Mineira, que pretendia tornar Minas Gerais independente de Portugal. Então, o arcadismo ele é a última escola literária brasileira da era colonial, né? Que a primeira as três classes literárias dessa era colonial é o quinhentismo, o barroco e o arcadismo é a última classe literária. Tá? Então, com o fim dessa era colonial, tem início a era nacional, cuja primeira escola literária é o romantismo, que surge no nosso país 14 anos depois da independência do país. O arcadismo ele também foi um movimento literário depois do barroco e antes do romantismo, e ele tem uma retomada aí dos valores gregos e romanos, tá? Nesse período aí. O arcadismo ele tem três manifestações diferentes: as obras líricas, as satíricas e as épicas. Os principais autores do arcadismo são Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa e Santa Rita Durão, que a gente vai ver aí
mais na frente, e Basílio da Gama. Gostaria de lembrar também que o nome arcadismo ele vem de Arcádia, academia onde os poetas se reuniam para falar de literatura. Né? Os poetas chamavam as academias de Arcádia porque havia uma província na Grécia com esse nome, onde as pessoas imaginavam que os pastores encontravam a felicidade plena na sua vida simples. O arcadismo ele tinha algumas características principais. A principal dela é a oposição ao barroco. Né? O arcadismo ele se opõe ao barroco porque é simples e não exagerado como as obras barrocas. Você vai ver aqui que uma das principais características aqui também é a linguagem simples. Né? O barroco ele tem uma linguagem bem rebuscada, bem difícil de ser entendida, como a gente havia falado. Aqui no arcadismo não, eles utilizam vocábulos bem simples, né, nos seus textos, nas suas obras, que são até utilizados diariamente pelas pessoas. Aqui no arcadismo, os textos não recorrem a figuras de linguagem como no barroco, né? A gente vê antítese e várias outras figuras de linguagem. Aqui não, são palavras que têm seu sentido próprio, certo? Não tem, também tem a ausência de subjetividade, que são textos assim, bem compreensíveis, então ele não é de difícil entendimento. Você lê e você consegue compreender ele facilmente, porque a linguagem dele é super simples. Né? Outra característica bastante importante são o uso de pseudônimos. Os autores eles costumavam utilizar nomes diferentes do dele, tipo assim, nomes falsos, né? São pseudônimos. Não usavam os próprios nomes. Né? Eles eram até chamados de poetas fingidores, porque eles colocavam outro nome em vez dos deles. Né? Outra característica também importante são as expressões em latim também. Eles usavam o carpe diem, né, que é aproveitar o dia, o locus amoenos, que significa lugar agradável, e fugere urbe, que significava valorizar a vida do campo, porque eles também tinham essa pegada aí pastoral, tá? E também bucólica, o bucolismo e o pastoralismo também era uma característica aqui do arcadismo. A vida pastoril do campo, né, é um tema bem recorrente nas obras do arcadismo. Eram personagens, né, que tinham um ambiente e o cenário aí, natureza, que era bastante valorizado. Então, aí fazendo uma comparação entre o barroco e o arcadismo, nós podemos ver algumas diferenças, né? O barroco, nós vimos aí que tem uma religiosidade, tem fé. No arcadismo já tem aí o racionalismo. No barroco nós temos o cristianismo. No arcadismo nós temos o paganismo. No barroco tem uma complexidade na exposição das ideias, né? Como a gente falou das palavras bem rebuscadas, bem difíceis. No arcadismo não, a linguagem é simples. As ideias também são bem simples, como ele expõe as ideias são bem simples. No barroco nós temos uma escrita complexa, com vocabulários cultos, com construção de frases na ordem indireta. Já no arcadismo não, a escrita é simples, vocabulário simples e construção de frases na ordem direta. No barroco nós temos o uso frequente de figuras de linguagem, já no arcadismo não tem o uso frequente dessas figuras de linguagem. Então, com essa comparação, com essa diferença, dá para você ver no texto, né? O texto, quando você já vê que ela tem uma escrita complexa, que ela fala muito de religião, muito de fé, você está vendo aí que é o barroco. Quando você está vendo aí que é mais razão, é simples, não tem figuras de linguagem, quase não tem, você já sabe que é o arcadismo. Então, com essas características, você vai poder identificar no texto a qual classe esse texto pertence, porque as características são bem diferentes, né? Eu vou ler para vocês dois trechos de alguns textos que a gente vai ver essa diferença aí bem marcante, tá? Entre o barroco e o arcadismo que fala da morte, tá? O primeiro trecho, né, que eu vou ler é do poema do barroco. É o trecho da Morte, de Francisco de Vasconcelos. Ele diz o seguinte: troca em cinza voraz, lustrosa prata, brota em pranto cruel, púrpura viva, profana em turvo pés prata nativa, muda em luto infeliz, terça escarlata. No arcadismo,
exemplo do poema de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Ele diz o seguinte: depois que nos ferir a mão da morte, ou seja, neste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra. Na campa, rodeada de ciprestes, lerão estas palavras os pastores. Quem quiser ser feliz nos seus amores, siga os exemplos que nos deram estes. Veja que, como eu li, bem difícil, né? O primeiro é bem difícil, tem um jogo aqui de palavras, de ideia bem difícil. Já aqui no arcadismo você vê que eu já fui lendo bem correndo, né? Porque as palavras são mais simples. Então veja que dá para você sentir aí a diferença de um texto ser barroco e do outro texto ser arcadismo. Os principais autores do arcadismo, nós temos Cláudio Manuel da Costa. Ele nasceu em 1729 e morreu em 1789. O seu pseudônimo, ou seja, o seu nome falso, né, era Glauceste Saturnio. Ele inaugurou o arcadismo no Brasil com a publicação de obras poéticas em 1768 e criou a Arcádia Ultramarina, que era uma academia literária brasileira. As suas obras se caracterizavam pela presença de pastores e outras referências à vida no campo. Como eu disse a vocês, né, a vida do campo era muito marcada, a natureza é muito marcada aqui no arcadismo, então vai ter sempre campo. E também os poemas deles indicavam grande influência do classicismo de Camões. Suas principais obras foram o Culto Métrico, Minúsculo Métrico, Labirinto de Amor, Epicédio, entre outros. Outro autor importante é Tomás Antônio Gonzaga. Ele nasceu em 1744 e morreu em 1810. O seu pseudônimo era Dirceu e ele é autor de Marília de Dirceu, em que estão presentes características do arcadismo, tais como bucolismo e simplicidade. Além desse poema lírico, ele escreveu mais uma obra de forma anônima, Cartas Chilenas, que é uma sátira contra o governo de Minas Gerais. Outro autor importante também é Santa Rita Durão, ou Frei José de Santa Rita Durão. Ele nasceu em 1722 e morreu em 1784. Ele foi um religioso. Ele escreveu Caramuru, que é um poema épico do descobrimento da Bahia. Caramuru ele é um poema que conta a história de um náufrago português que passou a viver com índios tupinambás e mostra o choque da cultura indígena com a cultura portuguesa. A sua obra é caracterizada pela valorização também da natureza e pela presença de figuras mitológicas e pelo racionalismo. Basílio da Gama nasceu em 1741 e morreu em 1795. Ele é autor de Uruguai, poema épico que critica os jesuítas. O escritor de pseudônimo Termindo Cipílio é um adepto das transformações portuguesas caracterizadas pelo Marquês de Pombal, as reformas pombalinas. Bom, gente, aqui a gente viu os principais fatos, né, os principais momentos históricos e autores, tanto do barroco quanto do arcadismo, certo? Então, essas duas classes elas vão estar mais detalhadas aí no material que será disponibilizado. Eu gostaria de dizer também que nós fizemos sorteio do livro mensal e quem ganhou o livro foi Ana Beatriz. Então, Ana Beatriz, você tem 7 dias a partir do dia de hoje para poder entrar em contato aí e a gente poder se encontrar e marcar e eu te entregar o livro, tá ok? Então, Ana Beatriz, você tem 7 dias, tá? Para você entrar em contato aqui com a gente e eu vou estar te entregando o livro, tá certo? Você foi sorteada. Gente, obrigada. Até a próxima aula.